ela falou uma coisa, perguntaram exatamente a ela isso, se ela não... Enfim, se ela achava que, de certa forma, o jornal... Não falaram true crime, né? Falaram jornalismo investigativo, que tá ali pau a pau. Gerava uma espécie de comoção onde não deveria. E ela falou a coisa que eu falei, eu vou tatuar isso na minha testa. Bia, inclusive, bote na sua agenda. Não. Vem aí. Tire isso. Nas costas, bem Não, grande, não, então. Não, senhora. Oh, por favor. No É braço, brincadeira, assim. calma. Pronto. Que é a omissão gera a barbárie. E eu nunca vi uma frase Tatu. tão... Perdão, tatu. Essa frase, ela falou, eu fiquei toda arrepiada. Eu falei, caralho, é por isso que eu fiz jornalismo. Porque... Caralho. E a galera total, o entrevistador ficou parado. Você falou... Porra, foda. depois dessa... Porque é aquilo, se não se falar, vai se repetir. As pessoas não vão saber que é errado. É um ciclo vicioso de esquecimento. Fala, galera do Quinta, tudo bem? Hoje é dia do Quinta dos Infernos, como todo mundo aqui já sabe. E hoje o nosso tema é sobre romantização de serial killers. A gente trouxe duas convidadas super especiais e um membro novo da equipe do Quinta, pra vocês conhecerem. Bento também se manifestou. Então vamos às nossas apresentações. A primeira convidada que vocês já conhecem é Bia. Bia, se apresente, se manifeste. De onde você já apareceu aqui em outras luas? Do inferno. Nossa. Mentira, eu apareci no episódio sobre tatuagens em mídias. Foi isso? Esse título? Nas obras. Isso. Obras cinematográficas, midiáticas e etc, etc. Primeira Convocada convidada mais que uma aparece de novo, né? Olha aí. Venho junto com 10% de desconto em tatuagens comigo. É cumulativo, Cada episódio 10%. É acumulativo, hein? Caso vocês não saibam. Não. Aí, Ia lá. peraí. lá. Aí você já perdeu a mão. Assim, você tava disposta. Entrou aqui é porque tá disposta. Você tá oferecendo minha disposição pros outros, porque eu não tô vendo aqui. Que papinho. Mas acha... Então pronto, é 20%, você paga os outros 10%. Ia lá. Eu tô muito confuso, mas continue. Temos Bia e temos de convidada, novamente de convidada, não novamente porque ela já esteve aqui antes, novamente primeira vez, Olga! De onde você vem? Suas mídias? Onde estão suas mídias? Eu sou vizinha de Bia, eu moro na casa 13 do inferno. Nós somos vizinhas, moramos próximas. Eu faço conteúdo de true crime, de terror, de tudo que envolve o macabro e coisas que te façam ficar acordado à noite. Ou seja, ela fala de mim. Sim. Apropriadas. Eu achei duas escolhas muito apropriadas pra esse episódio. E o resto da trupe, vocês se manifestem também. Nesse momento, eu passo a palavra pra vocês e depois apresento a nova digníssima. Primeiras damas, amigo, pode ir. Obrigado. Olá, galera, tudo bem? Eu sou o Sr. D. Estamos aqui mais uma vez, né? Nesse episódio com convidadas pela primeira vez, né? Então, é isso. Não tem mais nada pra falar. Vocês já assistem, né? Fala aí, meu querido. Opa, meus queridos! Lusca aqui de novo. Dessa vez, continuar minha batalha aqui, minha luta pra conseguir Bia me dar uma tatuagem de graça. Apenas isso. Só estou participando desse episódio hoje apenas na intenção de conseguir uma tatuagem. Com a cara dela. Será? A cara de Bia. Pensando pensamentos. Será? Eu sou vozinha. Vocês já sabem, a gente já tem duas pessoas aqui que já falaram sobre true crime e assassinatos e coisas violentas, sangrentas e Serial killers. serial killers aqui no canal e no podcast. E hoje nós temos mais pessoas para opinar sobre, para contar um pouquinho mais sobre este mundo.
Então, eu acho que pra gente começar, né, com o pé direito, a gente vem do questionamento, né, do principal do nosso tema, né, que seria como essas obras, elas romantizam de fato os serial killers, né? Então, eu acho que nada melhor do que a gente passar a bola para as nossas convidadas, né? Tirem pau ímpar aí e decide quem vai primeiro. Eu quero saber o que vocês acham. Maria vai primeiro. Eu me empolguei primeiro. Mas tá bom. Porque você é especialista. Não fale isso não, porque da última vez que tocaram nesse assunto comigo, eu usava o user criminóloga. Nossa. É um trocadilho com o meu nome, né? Eu já sei o que eu vou botar no E aí uma querida chegou pra mim e falou: por que você se denomina criminóloga se você é formada em jornalismo? E eu, é por pessoas como você que tem que ter instruções atrás da embalagem de shampoo. Como usar. Caralho, porque a menina não soube nem ler o nome. Então, eu tenho um pouco de trauma, mas sim. E ela foi a sua Tem primeira senso de vítima, humor, né? Foi, menino. Nunca mais ouvi falar dela, você acredita? Você Engraçado. acredita? Nem a família também. Coincidência? Eu juro que todos os dias, quando eu acordo, eu repenso minha amizade com essa menina. Oh, minta não. Não minta não, que eu sei que você tem uma foto minha plotada na parede do seu quarto. Sim, foi, é porque eu sou fascinada com você. Eu sei. Mas sim, eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre como as obras romantizam os serial killers e se elas romantizam os serial killers. Porque, por exemplo, acho que a gente vai chegar lá em nomes, né, de obras em si, de filmes e documentários e séries. Mas um que sempre vem à tona quando falam disso é o de Ted Bundy. Eu até falei com Bia sobre ele há um tempo atrás. Quando eu assisti, eu acho, não foi, amiga? Não lembro. Foi, acho que foi. Que eu assisti, eu falei, porra, a galera tá falando tão mal desse filme, será que é tão ruim assim? Será que... O filme com Zac Efron. Isso, a dramatização. Ah, dele. o filme com o Zac Efron, já ouvi falar. Isso, Bem mal a também. verdadeira face do mal, né? Se eu não me engano, não. Isso. É. E eu assisti, eu inclusive assisti com minha mãe. Aí, eu assisti no filme, eu falei... saudável. Ah, eu tava falando mais cedo com Douglas que a série favorita de minha mãe é Criminal Minds, então tá tudo em paz. Ah, e aqui em casa também é assim. Eu acho que Passa o dia inteiro assistindo o CSI. Uma família mentalmente saudável. Eu acho que por isso que a gente é amiga. Dormindo A criação com é inimigo. idêntica. Aham, exatamente. Todo mundo meio... Um negócio meio alprazolam, meio Rivotril. Mas... Eu assisti o filme com expectativas baixíssimas e eu adorei o filme. Eu achei muito bom. Lógico, tem falhas de roteiro, como enfim, a atuação dele... Oi? Qualquer filme tem. A atuação dele não foi condizente em alguns momentos muito pontuais, mas é um filme bom, que mostra a história do modo que as pessoas que estavam vivendo a época e pessoas próximas de Bundy, que não conheciam essa verdadeira face do mal dele, enxergavam que era um cara charmoso, era um cara simpático, era um cara gente boa, e isso está na sinopse do filme. Mas você Mas não pessoas... acha... Só interrompendo aqui. Diga. Você não acha que às vezes você extrapolar muito em querer mostrar essas características do personagem, mostrar o quanto ele é elegante, o quanto ele é inteligente, às vezes não pode passar a mensagem errada e transformar isso na romantização do serial killer? Mas isso não é um problema da obra, é um problema de quem assiste. Não, na verdade, eu acho que isso... cada obra mostra a pessoa como ela realmente era. Então ele de fato era assim. Não vão mentir, ele não era charmoso, ele não tentava seduzir, ele era um cara feio, porque na ele não se tentava como ele conseguia, né? Vale ressaltar. Pra época, ele era um cara que se você prestar atenção nas pessoas que eram ícones ali de beleza, homem do ano, o padrão é exatamente igual dele. Então, não tem esse rolê de não vão mostrar que ele era assim, porque ele era assim. Não tem como você fingir, fazer uma obra biográfica que seja, e você mostrar a pessoa de um jeito que ela não é. E os grandes então, nesse caso, a romantização dele acontece porque ele era de fato bonito e charmoso. Ninguém fez isso com outro
serial killer porque ninguém denomina outros serial killers desse modo. Isso é uma coisa muito dele, porque aconteceu de fato na época. É uma coisa ali, um caso isolado. Óbvio que a Assim. romantização não é um caso isolado, mas esse caso, dessa charmosidade dele, é um rolê bem isolado. Entendi, Mas você entendi. fala do modo que ele começava ali, a interação, ou você fala de como ele era fisicamente, ele é percebido pela mídia? Porque a gente já teve outros As duas casos coisas. Os dois. inclusive Os dois. adolescentes que cometeram vários crimes, e que as pessoas estavam fazendo edit no TikTok de ele é muito Todos lindo, eles. ele não fez isso, ele é muito bonito pra ter feito isso e pra ser culpado e pipipipipipi. Então, são duas vertentes, assim. A obra retratar de uma maneira fidedigna, mas ao mesmo tempo tomando a liberdade artística de ressaltar alguns pontos que também podem contribuir para que a gente tenha essa percepção de acho que eles estavam puxando muita bola desse cara aí, hein? E o pessoal, né? As pessoas que não só que assistem a obra, mas como também elas lidam com essa ideia de que a beleza e o mal, de certa maneira, é atraente ou é completamente oposto um do outro. Se a pessoa é muito bonita, ela não pode ser má. E se ela é má e bonita, ela Tá é certo. um objetivo de interesse amoroso, por algum motivo. Isso aí acontece porque existe a... Relaxa, menina, joga os braços. Relaxou. Respira. Eu ia falar de... Tá, beleza. Existe essa relação muito clara, que é uma relação completamente errônea, de que o que é bonito não se faz o mal e vice-versa. Que não faz o menor sentido, mas as pessoas criaram isso na cabeça delas, enfim. Mas a questão da romantização, ela é uma coisa que pega tanto, que a romantização de quem assiste, do espectador, que, por exemplo, o que tá rolando com o Dahmer, que agora deu uma amenizada, finalmente, porque eu não aguentava graças a mais Deus. abrir meu Graças a Deus. TikTok e ver esse tipo de edit com Evan Peters, que o pobre coitado deve estar sofrendo na casa dele, porque ele interpretou serial killer a vida inteira dele. E só agora que resolveram fazer esse escarcéu ridículo. Justo com um cara que realmente existiu e que, enfim, acabou com a vida não só das vítimas, como das famílias das vítimas, né? Mas é a mesma coisa que aconteceu com Bundy, em uma proporção muito maior, na verdade. Porque no filme de Bundy não mostravam, tipo assim, era uma questão, não era um documental, exatamente. Foi uma dramatização, de fato. Porque queria mostrar na visão, não das vítimas, mas sim na visão de quem via ele por fora, quem estava acompanhando o caso, enfim. O caso de Dahmer mostrou que ele era um homem ruim. Inclusive mostrou que ele não tinha game nenhum com os caras, entendeu? Ele só ficava lá parado. E os caras iam até ele. Porque ele tinha um rostinho bonito, acabou. Bonito. Enfim, tem muitas aspas. Mas... E aconteceu do mesmo jeito. Inclusive, eu tenho um roteiro quase pronto sobre isso. Porque... Spoiler! Exclusivo do Quinta Parede. Eu faço os vídeos que eu faço de True Crime, eu comecei a perceber que eu fiz um de Richard Ramirez e nos comentários um bocado de menina falando que ele era bonito e eu, gente, não é assim que funciona. Você acha bonito, guarda no teu coração, entendeu? Não precisa comentar. É isso, tipo, a Não precisa pessoa, expor. você, acho tal pessoa bonita. Ok. Véi, ok, tipo, não é uma coisa que você controla. Mas você Mas- tem que saber que aquilo dali, porque não é uma pessoa, enfim, aquilo dali é uma pessoa ruim, que causou desgraça na vida de muita gente. Então, se você acha bonito, fique pra você. Não vá falar, É. principalmente na internet. Pior, e não faça vídeos também. Vamos E eu parar. acho que isso aí é porque, assim, a gente tá falando agora sobre como as obras romantizam, né? A gente já tá meio que voando aí brevemente por outros tópicos. Mas a gente entra num consenso, com essa que a gente teve aqui agora, a gente entra no consenso que essa suposta romantização, em grande parte, se deve pelos atributos físicos do serial killer, não é isso? Na grande maioria, sim. Isso. Existe um ponto que é... Eu ia falar sobre isso falando de Richard Ramirez.
tem um fetiche, né, com isso. Existe a questão da fetichização, de pessoas que se sentem atraídas, que eu vejo, enfim, eu tenho opiniões, mas que se sentem atraídas por pessoas que cometem crimes, pessoas perigosas. Então, ontem eu tava pesquisando sobre isso, num lado muito obscuro do Twitter. Eu já até mandei pra Bia sobre isso uma vez, mas ontem eu tava precisando de novo. E eu posso até mandar pra vocês depois, que tá na minha pasta do Drive, eu salvei as imagens. Mas tem uma menina que ela pegou fotos de Dennis Nielsen, que é um dos homens mais feios que eu já vi em toda a minha vida. Sem brincadeira. E não é nem porque ele é um serial killer, porque ele é feio mesmo. Entendeu? Não é feio de alma só, ele é feio de... De aparência. Exato. E ela fez uma capinha personalizada pro celular dela. Bizarro. Nossa. Então, assim, é uma questão de... Não é mais só de beleza. É como se eles achassem legal. Assim, ele é tão perigoso e ele super faria as coisas por mim. Mas a gente tem outros casos a gente tem outros casos de criminosos que eles não tinham nem a imagem divulgada. E eles recebiam cartas, e isso já faz um tempo, né, claro. Mas recebiam cartas e admiradoras. Isso acontecia com mulheres também. Mulheres que eram publicamente julgadas como assassinas em série. Olha quantas não saíram da prisão casadas. Ou não saíram, mas se casaram. Ou tinham seus admiradores. Manson deu o pé na bunda na noiva dele, gente. Antes de sair da prisão. Foi. Realmente. Gente, eu tenho tanto ódio desse homem. A gente tava falando de... Eu acho que tem 2 tópicos aí. A pessoa se sentir atraída pelo físico e pelo fetiche ou parafilia que seja, da pessoa ser perigosa de algum modo. Então, eu acho que tem essa divisão. E aquele rolê que acontece muito, de a galera fazer edit, fancando as coisas, é assim... Eu acho que essas pessoas não dividem a pessoa fisicamente do que ela fez. Porque quando, geralmente, exceto essa questão que Olga falou da menina com o Dennis Nielsen, que é feio pra caralho, ela ali tá tá atraída pela criminalidade dele, é uma parafilia que ela tem. Mas todo mundo que faz fancam, pelo menos a grande maioria, são com os ditos bonitos. Então, assim, vai existir essa galera da romantização com qualquer pessoa, basta ela estar num padrão de beleza aceitável. Entendi. Mas aí... A galera não liga isso, né? quando... É isso, quando a pessoa... Isso é coisa de gente sem noção. Quando a pessoa vê, ela é bonita, foda-se o que ela fez, foda-se se ela matou um bebê. Vou fazer aqui um edit porque mas ela é bonita. Gatinha, hein? É isso. Pra mim, isso não faz sentido nenhum, isso é ridículo. Isso é terrível. Entendi. E você não considera a dor que as outras pessoas sentem, porque famílias perderam membros por causa dessa pessoa. E É uma falta de não é empatia muito grande. Exato. Não é só Não você é estar fácil admirando. de Foda-se que ele matou não sei quantas pessoas. Sim, as pessoas estão mortas, se é isso que você quer dizer. E a galera que ficou, tipo, os pais, os irmãos. Você não liga pra ninguém. É falta de empatia, assim, né? Deixa eu só voltar pra uma coisa que a Olga falou, tipo, pra eu entender a opinião, né, que você falou, tipo, eu tenho uma opinião polêmica sobre isso, então eu queria saber se, de fato, você acha que esse filme do Ted Bundy, se ele adapta, de fato, de forma correta, porque ele usa de algo que era uma característica do próprio serial killer, que seria a beleza, então eles retratam com alguém bonito fazendo isso. Foi isso que você quis dizer, assim? Mais ou menos? A minha opinião polêmica é essa, porque eu achei um filme muito bom. Principalmente pelo fato de que ele é uma dramatização, de fato. E ele deixa isso claro. Que a visão, eu falei que era a visão do público, mas é a da namorada dele na época, no caso. É o modo como ela vê, é baseado no livro que ela escreveu. Então, ela não via Bundy como um maníaco, um louco, porque ela não sabia desse lado dele. O lado que ela via era o namorado dela, que tava lá dando amor pra filha dela, dando amor pra ela, que era, enfim, uma máscara muito bem feita, né? Mas o filme é baseado nisso, e é um filme muito bom. Eu acho o filme muito bom.
Eu não acho que eles retrataram de uma maneira ruim, eu acho que as pessoas entenderam errado. A galera que criticou e que falou que, ai, porque romantizou e tal, é porque não fez questão de procurar saber no que o filme foi baseado, em qual lado da história, em qual versão. Exato. Nesse ponto que você falou de o filme ser contado no ponto de vista de uma pessoa específica e essa pessoa tem uma relação tão íntima e tão carinhosa com o sujeito que a história fala sobre. Aquilo. Exato. Ela traz um contexto diferente pra gente. Ela traz um olhar diferente. Porque muito do que se fala, especialmente sobre Bundy, não é... Tipo, tem essa questão da beleza dele, mas é mais sobre o charminho, sobre como ele era gentil, como ele era simpático com as mulheres e tal. Era a namorada dele, então vai ter um olhar mais... Lógico. Mas, assim, é uma pessoa íntima. E justamente por a gente estar vendo a obra pelo olhar de uma pessoa que está tão próxima, nos coloca próximo ao serial killer da obra, Mas tá você ligado? tem que, E aí você tem que ter saber o ligar o cuidado. seu senso crítico. Não, sim. eu sei, isso aí é fato. Eu Mas- acho... Não, vá. Eu acho que tem que ter o cuidado de quem tá adaptando essa obra pra tela, tá ligado? Tem que rolar aquele cuidado da narrativa, entendeu? De não fazer parecer que ele é assim, mas mostrar que de fato é a imagem que ele está passando, entendeu? Porque às vezes a obra tenta fazer esse negócio de estamos mostrando aqui pelo olhar, né, de uma pessoa que é próxima a ele, e aí acaba deixando a gente tão próximo ao personagem que parece que ele nem tava fazendo algo de errado. Mas é exatamente isso. Pra a visão da pessoa que fez o roteiro, ele não era. E é isso. O título, o filme em si, tipo, ele é totalmente baseado no livro. Então as pessoas assistiram ele e falaram, porra, que merda. Botaram o Bundy como vítima, velho. Até porque foi o que eu falei, tem um pezinho ali na atuação de Zac Efron, que ele só faz filme romântico, ou então comédia e tal. E Faz ele... com musical. Então. E aí ele tem uma questão ali de um drama de romance, porque ele tava se sentindo rejeitado e etc e tal. E, enfim, esse pezinho foi o que eu falei, que eu achei que não ficou legal na atuação dele. Mas, no geral, eles conseguiram passar exatamente a visão da namorada dele. Eu li um trecho do livro, não li o livro todo, não tive tempo ainda, infelizmente. Mas é bem isso, eu li o livro que a Darkseid lançou dele, que foi na visão da psicóloga que trabalhou com ele no Centro de Valorização à Vida. Eu esqueci o nome exato, mas que ele trabalhou lá. CVV. Pois é. Não, amiga, o nome lá, porra. O nome dele CVV lá. dos Estados Unidos. Isso, CVV gringo. E aí ela conta dessa mesma forma, que ninguém dizia que... Véi, o cara trabalhava ajudando pessoas a não se matarem. Então, assim, quem em sã consciência ia desconfiar dele? Só desconfiar. A maior parte das pessoas só entendeu o que aconteceu quando ele foi preso. Condenado, na verdade. Então, porque até assim, realmente... Oi? Até quando ele tava preso pra julgamento, as né? pessoas, não, ele não fez isso. Não Não sei que fez. mulher que ia lá ver ele. Tão bom, tipo, minha filha andava com ele, não sei o que e tal. Então, tipo assim, a visão que a gente tem... A visão que a gente tem, não obstante a visão da namorada dele, mas é o que a mídia retratava na época. Os jornais falavam, não, o cara é charmoso. E literalmente tem manchete. O cara é charmoso que não sei o que não sei. Porque é advogado. Porque é branco. Porque tá no padrão de beleza da época. Então, não é só a visão da namorada, é a visão do país inteiro naquela época. Principalmente das mulheres. Saía entrevista na TV, a galera na porta do tribunal. Eu acho ele super sexy. Não sabia que ele poderia fazer essas coisas, porque ele não tem cara. Adoraria que ele fizesse isso comigo. Gente, pelo amor de Deus. Nesse caso, cabe ao público criticar. Entender, né, a mensagem do... Realmente, e aí isso chega num ponto que, tipo, eu queria falar, porque, inclusive, foi uma coisa que eu tive dúvida quando eu tava pesquisando e conversando com pessoas, que, às vezes, as pessoas não entendem a diferença de romantizar e humanizar, certo? Humanizar é
realmente quando você conta a história dessa pessoa, quando você mostra a trajetória dela, né? E romantizar é quando você idealiza as coisas, cara. Quando você faz uma fuga da realidade, né? É algo relacionado à fantasia. E aí vocês falando de Ted Bundy, eu lembrei de um exemplo de uma outra mídia que eu queria citar antes da gente extrapolar, né? Antes da gente meter o louco, que o nome dele é literalmente Killer, né? Que é o Kira do Death Note. Né? Eu acho um exemplo perfeito disso, porque ele é bonito, ele é o melhor aluno do Japão. Free calculista, Ele- Picking Blinder. Exatamente. E Ele é filho de policial. filho de policial, Ele Bolsonaro. acaba sendo visto como. Nossa, velho. Eu sou gata. Kira deve ser o personagem mais bolsominion que existe na face da Deve Cara. ser, com certeza. Nossa, Nossa total. E ele foi Senhora, super retratado como justiceiro. Ele era um justiceiro, né, no contexto ali. Ele ia estar ali no Imbuí com a mulher. É, super ele enfiou o Direitos Humanos no cu. Totalmente. Essa foi ótima. E aí é isso, galera. Pra quem não conhece Death Note é um anime que um rapaz bonito. como a gente Kayan? comentou- O quê? Tem outros Esse animes. anime, né? É. Um rapaz bonito, como falamos as outras características, apoiador de Bolsonaro, ganha um caderno de um Shinigami, de um deus da morte, e começa a matar as pessoas que ele julga Bandidos. podres para a sociedade, Maus, né? bandidos, maus. Só que no meio do caminho Comunistas. ele é corrompido. Comunista. Ele é corrompido, né? E aí ele é aquele cara super atraente, que ele sai com várias garotas, né? E é isso, cara. É extremamente manipulador. Manipulador, né? E você falou Extremamente de Kira, agora eu lembrei que tem muitas pessoas que tentaram nesse negócio de intelecto, de quão uma pessoa ela se mostra ser inteligente. Sim. Isso Eu é uma acho forma que- de manipulação, às vezes, porque às vezes nem é. Mas como ela se mostra ser, pelo menos, né? Como ela se mostra ser inteligente para as outras pessoas. E aí eu acho que isso pode ser que case muito com essa coisa da atração Da atração. por né? serial killers. Porque, Sim. poxa, ele conseguiu fazer isso tantas vezes e ninguém pegou ele antes e ele foi muito esperto. Não, na verdade, Hannibal. se ele fosse esperto, ele nunca seria pego. Você Tipo, tem que colocar os Então. parâmetros bem acima. Exato. Os que são espertos de fato, a gente não sabe quem são. A gente sabe. Alguns É não. Bolsonaro! Melhor eu e Bia, as duas mais suspeitas, né? A gente sabe. Mas velho. Gente, eu só quis fazer a referência a Jack o Stripador, gente. Ah, sei. Foi só Beleza. isso. Aham. Esse é outro que é super romantizado e que Demais. ninguém nunca nem sabe quem é. Eu acho que é mais por isso. Por ele nunca ter sido Ah, pego, pelo porque mistério, ninguém né? sabe. Eu acho que é mais curiosidade, porque ninguém sabe qual é a face dele. E aí Isso, as pessoas pode gostam muito de mistério. É. Desse tipo de Mas mistério. Douglas falou uma parada muito interessante, mano, sobre essa questão da diferença da humanização pra romantização do personagem, tá ligado? Eu acho que a humanização é realmente o que ele tava falando, esse negócio de você mostrar o porquê ele tá fazendo aquilo. E a romantização é quando começa a mostrar que aquilo é aceitável. Sim, entendendo? eu acho Sim, que exatamente. o exemplo Exatamente. perfeito tem um personagem perfeito em Death Note pra representar isso, que é a Missa, mano. Uhum, Mano, que bagulho bizarro, demais. né? Bia, Que- você que a gente teve uma breve conversa sobre isso, o que você acha da Missa? Me fala aí. Misa é uma pessoa totalmente quebrada e totalmente manipulável, porque ela tem um trauma gigantesco atrás dela e ela encontra uma pessoa que acha que ela acha que vai ser o salvador dela, porque vingar a morte dos meus pais, não sei o quê. E era o ele porto usa seguro dela daquilo, exatamente. Ele usa daquilo, da situação, pra manipular ela e usar ela porque ela é mais poderosa que ele. Uhum, Porque ela tem os olhos de Shinigami. uhum. Então, ela foi totalmente usada. Eu tenho muita pena dela, na real. É uma das minhas Eu, quando- personagens favoritas. Ela é insuportável? Ela é insuportável. Mas ela é muito vulnerável, é muito quebrada.
Eu assisti há muitos anos atrás, então acho que eu assisti uma vez. E quando eu assisti, eu achava ela um porre. Eu não aguentava essa menina. Quando ela aparecia, eu falava, ai que saco, essa menina é burra. Mas no final, depois que eu entendi que a bichinha, tadinha, ela tava lá super, super apaixonada, super, eu vou te ajudar e a gente vai ser feliz. E aí ele faz aquele rolê todo e a bichinha fica toda perdida. Aí eu fiquei, tadinha, né? Bichinha. É isso. Tem um webtoon, na verdade, se chamava Killing Stalker. Eu nunca li, mas Eu tem conheço uma esse nome. romantização do personagem que é muito louca, porque, bom, ele é um stalker e ele é, tipo, obsessivo. E aí isso me lembrou quando vocês falaram de... Não lembro. Eu lembro que essa era a coisa que tava na minha cabeça Entendi. e que Não, me beleza. lembrou uma coisa. Mas tem isso também, de... A memória da gata tá falha. Foi o Mas- excesso de alprazola. Boa, foi. Que não é um caso real, né? Não é uma Baseado em fatos reais. puxa, Não é um true Exato. crime. mas Só é crime. me remeteu à figura do Kira, de certa maneira. Quando a gente começou a falar sobre. E aí eu, E o- direto, até hoje, eu vejo o edit desse cara. E eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E o Coringa, hein? O que vocês acham do Coringa? E o Coringa, hein? Eu sabia. E o Coringa? Porra, me Coringa, fala dele. galera. Mas e o Lula? Ah, não, mas peraí, vamos sair um pouquinho da... Vamos puxar um pouco mais pra realidade, só por esse ponto. O Lucas estava falando sobre a questão da trajetória, e o Douglas também estava falando disso. E uma das coisas que eu também notei sobre essa questão de... eu não sei se a palavra seria vitimizar esses assassinos, mas eles pegam esse contexto de, às vezes, infância trágica ou uma vida abusiva, de certa maneira, ou dificuldades que essa pessoa passou e que podem levar ela a agir da forma como ela agiu, e falam e botam ela num lugar de ai, mas ela teve uma vida tão difícil, ela teve uma infância tão complicada, ela... Eu sei também lá, tive, não foi por isso que eu saí matando todo mundo. apesar da vontade. Oh, não falei nada. Ai, que tá Nem dizendo. precisa. Aí você que criou a ideia. Eu me incrimino, na sua essa eu me cabeça. incrimino. Essa eu me incrimino. Tá lendo meu diário? Ficou chato pra você aí agora. Diga. Eu ia falar que eu acho, na minha opinião, que não trazer pra um lado de ai, tadinho dele. Ai, como ele é bonzinho. Ele era tão bonzinho. A sociedade corrompeu ele. A família dele corrompeu ele. Aí também é foda, né? Mas eu acredito que é importante trazer o ponto do passado dele, do que gerou o ser humano quebrado, mas assim, aquele negócio, ele é um grandíssimo filho da puta, ele tem que ser preso mesmo e sofrer as consequências dele. Porém, se a gente vê o que aconteceu lá atrás, a gente talvez consiga usar isso pra impedir que novos se formem. Boa. E eu acho Eu ia te que isso perguntar é de uma isso. importância absurda. Eu ia Eu te acho perguntar muito isso, tá importante. ligado? Porque esse é muito importante a gente entender o porquê. Isso eu acho importantíssimo. Entendeu? Porque às vezes as coisas mostram pra gente tudo já na cara assim, a gente não entende o porquê aquilo está acontecendo. Mas, como você falou, é importante pra gente poder prevenir coisas no futuro em relação a isso. Só que, mesclado com o que Bruna tava falando, você não acha que esse lance de você mostrar o tempo todo como aquele personagem ele teve uma vida tão fodida a ponto de que quando ele cresceu, ele saiu matando todo mundo que ele via pela frente, não é um ponto de romantização? Tipo, você tá tentando humanizar o personagem, falando, ele faz isso por causa disso. Só que você tá ampliando essa narrativa da humanização dele a um ponto que as coisas já parecem estar sendo muito aceitáveis. Mas Tá depende, entendendo? aquilo aconteceu de verdade? Ele passou por Cara, essas coisas? Por exemplo, é o que acontece na série do Jeffrey Dahmer.
entendeu? Mas Mostra assim, o que muito da infância acontece? dele. Eu não acho que mostra muito. Mostra em um episódio. E cada episódio é focado em uma coisa. Então, assim, não existe um filme, não existe uma série. A infância de Jeffrey Dahmer, a infância de Ted Bundy. Porque existe sobre a vida. A infância é uma parte, é um terço, que eles morreram jovens. Então, eu acredito que as pessoas tenham um desequilíbrio químico, uma predisposição para algum tipo de doença, seja sociopatia, seja, enfim, algo do tipo. E junta com essa questão da infância traumática, sei lá, se ele bateu a cabeça, se ele brincava com fogo, fazia xixi na cama e maltratava animal. Aí você já. Três características de uma criança que vai ter problemas de socialização. Então, Quais são os problemas mesmo? fazer xixi na cama, maltratar animal Número e 1. brincar com fogo. Então, assim, eu acho importante mostrar o motivo por ter acontecido, de ter acontecido para as pessoas. Ó, tá acontecendo isso com meu filho. Sabe? Não é pra ter uma paranoia, mas pra prestar atenção. E eu acho importante falar de crimes reais no geral para você sacar se tá acontecendo alguma coisa ali ou aqui. Pra Sim. não se repetir, pra diminuir. Porque tem muita gente que problematiza true crime no geral e isso tá muito errado. Porque você tá. Tem que se falar, tem que ser dito. Não, tem que se falar, porque senão você tá excluindo a história de vítima, você tá excluindo o trabalho de jornalistas Não bons. só, mas da exposição Então, também. exatamente. E assim, como eu disse, nenhuma mídia de serial killer é focado na infância, porque não dá pra dizer aquilo exatamente causou essa sociopatia ou sei lá que doença seja. Mas aquilo dali teve grande peso, porque ele já tinha um desequilíbrio químico, ele caiu com a cabeça no chão. E os sinais Então, se mostram, se você prestar atenção. Exatamente. Eles se mostram. Exatamente. Então não é esse negócio, isso vai romantizar, isso vai humanizar. Tá certo humanizar. A pessoa era humana e o humano tem defeito. Exatamente. Então, eu acho importante mostrar e não acho que mostre em excesso. De boa. Eu concordo plenamente com o que Bia falou. Plenamente mesmo. Inclusive, eu ia falar exatamente a mesma coisa sobre o desequilíbrio químico e como a falta de atenção nos sinais pode sim ter sido um grande pontapé pra tudo, a maior parte, né, desses serial killers. E eu lembrei de uma frase que eu anotei na Bienal agora, a Daniela Arbex, a escritora de Holocausto Brasileiro, enfim, uma Não jornalista. fui pra Bienal, vou me matar. Poxa, se eu fosse você, de fato. Cara, Porque Não fui, velho. Não fui. essa eu fui frase ver ela e fui ver Chico Felice, os dois grandes amores da minha vida. E, enfim, ela falou uma coisa. Perguntaram exatamente a ela isso. Se ela não. Enfim, se ela achava que, de certa forma, o jornal. Não falaram true crime, né? Falaram jornalismo investigativo. Que tá ali pau a pau. Gerava uma espécie de comoção onde não deveria. E ela falou a coisa que eu falei, velho, eu vou tatuar isso na minha testa. Bia, inclusive, bote na sua agenda. Não. Vem Pelo aí. amor de Deus. Nas costas, bem Não, grande, não. então. Não, senhora. Oh, por favor. No É braço, brincadeira, assim. calma. Pronto. Que é a omissão gera a barbárie. E eu nunca vi uma frase Tatu. tão... Perdão, tatu. Essa frase, ela falou, eu fiquei toda arrepiada. Eu falei, caralho, é por isso que eu fiz jornalismo. Porque... Caralho. E a galera total, o entrevistador ficou parado. Você falou... Porra, foda. depois dessa. Porque é aquilo, se não se falar, vai se repetir. As pessoas não vão saber que é errado. É um ciclo vicioso de esquecimento. Então, assim, daqui a 10 anos, vai fazer outro filme de Dahmer, vai fazer outro filme de Bundy. E assim, é o ciclo natural das coisas, das mídias Nossa. sobre serial killers, sobre tragédias. E eu acho que deve continuar existindo de maneira consciente. Não Vale só ressaltar. esquecimento, mas banalização, de certa maneira. Também, com certeza. E assim, eu vou entrar em uma questão muito ampla aqui, justamente só para as pessoas entenderem. Se não tivesse o Museu do Holocausto, ia ter outra guerra?
Por isso que a gente tava aqui prestes a ter uma nova ditadura, porque a gente não tem o Museu da Ditadura, a gente não fala muito sobre. Então, as coisas, mesmo que as coisas ruins, precisam ser faladas para não acontecer novamente. Pra gente prestar atenção no que tá acontecendo e pra não acontecer de novo. Eu queria, tipo, só falar, tipo, pegar um gancho do que vocês falaram, né? Porque, assim, tipo, eu nunca tinha visto isso ser tão comentado em um gênero, tá? Eu tô mudando um pouco de assunto, mas pegando o assunto. É justamente do que vocês estavam falando sobre humanização, né? A galera ficou ensandecida, tipo, meu Deus, como é que vocês glamorizam um personagem que é um assassino e dão um background pra ele? Sim, estou falando do Coringa. Que eu queria falar do Coringa. Então, Essa era a razão, você queria falar do episódio. Coringa. Desesperado pra falar do Coringa, tá Não tudo bem. existe um episódio que não entre o Coringa. Ele estava pra coringar já. Mas... Não, eu queria falar porque eu acho muito interessante, cara, porque eu nunca vi uma polarização tão grande de um filme, sei lá, de herói, né? Não sei se é considerado Coringa o vilão, mas porque eles estavam dizendo que o filme estava romantizando por ter dado uma história pra ele, né? Porque o Coringa, de fato, ele só tem um quadrinho que tem uma história dele, que é o Piada Mortal, dá um background. E Bem aí, raso, né? bem raso. E aí, bem tipo, eles raso. se aprofundam muito mais no personagem. E além de glamorizar tipo, o assassinato, a violência também, né? Então isso foi muito falado, muito comentado. Eu já queria deixar minha opinião, que eu não acho que o filme faz isso. Eu acho que, assim como qualquer assassino, como qualquer pessoa, como qualquer personagem, ele tem um background, ele tem uma história, até por isso que ele é humanizado, né? O diretor do filme Saúde. Tá coronada? Tá bem? Corongon. Corongó. O diretor, ele tomou liberdades artísticas utilizando do contexto que estava na época para criar um background falando de um personagem que sim tem histórico de doenças psicológicas. Todd certo? Phillips é foda. Concordo. E foi isso, cara. Mostrou da perspectiva de um vilão, né? Não tem como não mostrar violência, você não mostrando o cara, né? A força imparável de Gotham, o palhaço do crime. Mas eu quero saber o que vocês acham. Vocês acham que Coringa glamoriza, romantiza demais o personagem por isso? Você tá falando do último filme. Sim, o filme. Coringa. Rapaz, O clown. Joker com o Joaquin Phoenix. Com a Joaquin Phoenix. a pessoa que assistiu o filme e achou aquilo ali romantizado, eu tenho terríveis notícias pra dar pra É família. pesadíssimo. Rapaz, quem achou aquilo dali romantizado? Quem achou aquilo dali romantizado ou glamorizado É porque, tá assim, vivendo no lixo. Porque, Ele sofre o sinceramente, filme todo. Sim. E ele não é visto. Ele não é visto em nenhum momento como Salvador, o Justiceiro, não que eu lembre. De modo Pelo algum. menos não. Não, pra alguém vai ser. Pra alguém Não. vai ser. Eu tô falando Porque isso assim é uma coisa- do contexto de como a obra tava representando ele naquele contexto, assim, sabe? Ele tava seguindo Sim. a linearidade de ele tava no poço. Peraí que eu tô pulando aqui. No poço. E aí ele vai tendo o desenvolvimento do personagem dele. Mas ele não chega em um ponto em que ele é visto como... Ai, meu Deus, o Coringa chegou na cidade. Agora, sabe? Uau! Vamos matar esse PT. Todo Assim, comunista. Eu acho que a cena Uhum. que chega mais próximo dele, assim, uau, ele é uma pessoa que eu vou seguir, vou ser um seguidor dele. É a cena que ele tá sendo levado pra delegacia. Então, em momento nenhum glamoriza, porque naquele momento que ele está sendo levado para a delegacia, ele tá dentro do carro de polícia, gente. Pelo amor de Deus. Ele tá fudido. Ele passa o filme todo fodido. Não existe um momento que ele não seja fudido. Sim. Não Ele não tem tem momento de glória dele. Pois é, já andei no carro de polícia e é uma merda. Não É pelos justamente- motivos que vocês estão achando, tá? Pelo amor de Deus. Certo. não Estamos vou aqui nem com o falar Lucas.
Enfim. Mas não Já é isso. entendemos É porque você tá justamente. participando do episódio de hoje. Pô, tá vendo? É justamente por isso que eu quis falar sobre contextualizar, né, a diferença de humanização e romantização. Porque justamente as pessoas, elas estavam achando que pelo fato de você mostrar o personagem quebrado daquele jeito, dar um background, ele com histórico de abuso, de problemas mentais, né, e um desamparo por parte do Estado, né, E e fazia no ele fim... do coitadinho, né? Exato, e também pelo fato de que, tipo, vocês estavam falando aí que ele não é glamorizado, mas no final, no ápice do filme, né, ele é visto como um herói por aquelas pessoas. Tipo, É isso. ele É isso, que tem a parte. iniciou o movimento, Uma ele é revolta, né? salvo, e, né? Então, tipo, Como eu falei, é a parte que chega mais próximo de glamour, é a parte que as pessoas decidem seguir ele. sim, Mas, como eu falei, não é glamorização porque ele tá indo preso. No ápice dele, é o ápice e a queda. sim. Uhum. Ao mesmo tempo. O Edu Falcos. What about another joke, Murray? Lucas, Agora- o maior fã de Joker que eu conheço. Eu gosto pra caralho. Saindo um tico do assunto do Coringa, eu tinha um comentário pra fazer sobre o que Bia tava falando. Eu não lembro quem foi que eu ouvi falar sobre a importância da gente manter as memórias vivas, manter a história viva. E não esquecer das coisas de ruim que aconteceram, né, na história da humanidade. Uhum. As pessoas, elas têm esse conceito de que as coisas ruins devem ser esquecidas, varridas para debaixo do tapete, fingir que nada aconteceu. Mas, na verdade, os museus e as histórias que as pessoas contam, os sobreviventes dessas coisas terríveis, sejam de serial killers, sejam de grandes guerras mundiais, sejam de guerras menores, conflitos, revoltas. A gente teve vários casos de que o próprio governo tentou apagar toda essa história. Ele tentou silenciar todas essas pessoas. E não fazer isso dá consciência para o resto, sabe? Não só para as pessoas que estão perto de onde uma tragédia aconteceu, mas pô, as outras pessoas falam, porra, isso aqui deu merda, velho. Vamos fazer isso não? Você não já viu que ali não deu muito certo? Então, tipo, é uma coisa super importante que me deixou puta, porque na eleição o povo tá pedindo intervenção militar e eles não estudaram história nunca na vida. Enfim. Ficou Até sério. hoje à noite? Bui, Ela ficou meio com raiva. Ui, 10 20. tá Bom, chovendo mas um monte aqui. agora Também. Agora que a gente falou bastante sobre a humanização, sobre a diferença da humanização para romantização, bora falar sobre a coisa que a gente já tava meio que, né, passando ali o tempo todo. Dobra na esquina falava sobre isso, que é as consequências, né, dessa possível romantização, que seria, no caso, os jovens fazendo edit nas redes sociais. Isso é o os mínimo, né? killers. O Isso é mínimo, o né? mínimo. O mínimo. É o mínimo tem gente mesmo. tatuando os serial killers na pele, e aí Bia pode falar mais sobre isso aí. Só 10% Puta, de eu fico com Vai raiva. jogar pra Bia. Sinceramente, Não, não, porque tem casos. gente. Não, eu já vi tatuador. Gente, eu vi um tatuador brasileiro, não vou falar quem é, mas se vocês quiserem, eu mando pra vocês. Eu quero. Mande. Que, Eu quero. Vou botar no meu ouvido. se eu não me engano, foi a página de jornal. Se você quiser acho. saber quem é, Se você quiser saber quem é, pela quantia corra no de vídeo de ontem. R$500. Caralho! Manda o Pix. Sim, e tipo assim, eu acho errado o tatuador e eu acho errado o cliente, mas problema do cliente. Sinceramente, eu não faria nunca na minha vida uma coisa dessas. Mas o problema é você fazer, você aceitar fazer, você não ter ética nenhuma. Ah, é dinheiro, eu vou tatuar esse cara aqui que matou 200 pessoas. Mas o que eu vi, esse caso isolado, o cara simplesmente postou com o nome, né, do serial killer e várias pessoas comentando. Então, tipo, isso aqui é igual nazista no sul.
tá ali escondido. Se É. aparecer um, aparece Tem vários. uma rede. Exatamente. Claro. Um vai puxando o outro. Um vai puxando o Agora, outro. ainda sobre a questão de manter a história viva, eu até peguei o livro pra não esquecer e acabei esquecendo de falar. Eu tava começando a ler Porque Crianças Matam. Bom demais. E ela fala sobre Oi? Bom demais, sim. Eu tava começando a ler. Mas eu devo admitir que tá me dando um pouco de sono. Me deu um enjoo, Esse mas... começo. Eu tava assistindo e como... Assistindo não. Eu tava lendo. Assistindo não tava não. Assistindo. E aí ela conta a história de uma mulher que um dia foi uma criança que foi assassina. Que foi assassina, ótimo. Como é que eu Matou parafraseio isso? Tá ótimo. Pronto. E aí ela revivendo tudo isso com a autora do livro, porque assim, isso tudo aconteceu e ela mudou de vida, né? Ela mudou de nome, ela foi viver a vida dela. E aí, de certa maneira, ela revivendo tudo isso, claro, contando da infância e de como ela chegou no ponto que ela chegou, né? Mas, independente de como ela trabalhou para que essa história, né, fosse passada para trás na vida dela e ela construísse uma vida nova, ela voltou nisso, ela com a autora, né? E ela manteve, de certa forma, a história dela, passou pra frente, né? Ela contou a história dela e manteve. Por que minha gata tá me atacando? E ela manteve a história dela viva. Manteve Eu a acho, história eu dela, acho importante retratando. justamente para as pessoas identificarem comportamentos. Sim. Concordo plenamente. E eu tenho medo da cara de Maribel, que puta que pariu, gente. Eu já sonhei com essa menina. Por quê? Eu- Eu não, Ela é eu não- bizarra. Vá não, ver, não. bota a cara Dá dela aí no digitada, Google. tá Maribel. não tem na capa do livro, não. Não. Tem, só que é uma foto Tem? muito velha, pô. Essa, Deus é mais Justamente é arrependido, essa em nome foto. de Jesus. Véi, essa. É, Deus a é menina mais. encara Essa sua foto alma, assim, ó. é com a cara- bizarra Frente demais, aí, velho. né? Bizarra Ela fica demais. com um Aí sorrisinho. sabe o que é engraçado? É que ela é criança, aí você imagina um toco de gente assim, com a Ui. tesoura na boca. Ela matou o menino com a tesoura, não foi? É isso. Foi tesoura? Não lembro. Acho que foi. Ela matou um menino em Na casa. numa casa que estava sendo construída ou era Abandonada. abandonada. Era É abandonado. disso que eu lembro. É uma abandonada. Deus é lá. mais. É, Não, amiguinho não gosto dela. disso. eu ia falar sobre o que Bruna falou, de como as pessoas chegam e falam: ah, isso aqui não é uma boa ideia, não vou fazer. Não acontece na prática. Não, É, porque o que acontece? Tem quanto tempo o massacre de Suzano? Porra. 2000. Acho que tem 18? 4 anos. 4 anos, né? Eu tava em São Paulo na Já? época, foi 2018. É. Pois é. E lembra que eu falei que eu tava no lado obscuro do Twitter, então? Foi o que você me mandou, não foi isso? Lá vamos Foi, nós. exato. Eu mandei pra Bia, porque quando eu vi isso, eu comecei a tremer. Eu tava pesquisando sobre, enfim, pessoas que têm fascínio demais por serial killers e true crime, enfim, pra fazer o vídeo. E teve o massacre aqui na Bahia, né? Há pouco tempo. Tem, Em Barreiras. 4 meses, no máximo? Eu acho que 3, 2 meses por aí. Acho que tem menos, acho que tem menos. Pronto. E aí eu fui pesquisar sobre ele. Eu joguei, a palavra-chave foi esse massacre. E eu achei o Twitter do menino. Você falou que você viu no Reddit primeiro. Não foi ah, isso? pronto, isso. Eu Você fui viu no pesquisar sobre outro crime que tinha acontecido. Foi o de Guilherme Taussi, que foi um... Foi o Guilherme Taussi? Não, minto. Foi um cara que ele não conseguiu. Ele tentou fazer um massacre e não conseguiu. Falhou miseravelmente, graças a Deus. Aqui no Brasil também. Esqueci até o nome dele. Completamente relevante, tá preso, deixa ele lá. Tomara que apodreça. E aí eu fui pesquisar no Reddit, que também é um outro pedaço de chorume. E... Realmente. Gente, Pois tem uma é. coisa pessoal depois pra falar com você sobre o Reddit, que puta que pariu. Comigo? Com qualquer Adoro pessoa fofoca. aqui. Ah. Eu acho que você não vai gostar muito, No não. final, É porque é bem bizarro. Puta que pariu. Mas prossiga, enfim. Olga, prossiga. Aí tinha uma postagem sobre esse menino. Dentro de um subreddit que era de assassinos em massa. Que é um subreddit informativo, de fato. Não tem, tipo, nada demais. Só não tem long form, É matérias. sensacionalista. Isso, exato.
E aí eu cliquei na matéria e não tinha nada, tipo, tinha o nome dele, falando que ele tava planejando há meses, mas que deu errado. E eu deixei a janela aberta, né? A guia aberta, porque eu ia incluir no vídeo isso. E eu, na outra guia, fui pro Twitter. Quando eu achei o Twitter do menino, do que fez o massacre em Barreiras, o nome era o mesmo do Reddit. Então ele tava se espelhando em outros casos que também nasceram e cresceram dentro das redes sociais do Das Twitter. redes sociais. Então essas pessoas, elas se encontram. Caralho. E elas Elas se formam fortalecem. comunidades. É bizarro, é assustador, é nojento em graus assim, absurdos. Teve um post que passou na minha timeline, eu até denunciei, eu printei e denunciei. Que era sobre esse massacre da Agora, que, falando de uma das vítimas, de uma menina. Esqueci o nome dela. 12 anos, eu acho. Aí falando, essa aqui eu fiquei com pena e tal. Aí eu falei, isso aqui tem coisa. Quando eu cliquei foi foda. Quando eu cliquei, abri o perfil do menino. Era exatamente as mesmas coisas que o outro menino que cometeu o massacre postava. E vários Copycat. outros que. Exato. E vários outros que estavam comentando, interagindo. E quando você vai entrar nos perfis, você vê que é uma galera que não tem. Não consegue parar, velho. Eles saem do bueiro, entendeu? É um negócio que. Caralho. Eu tô falando isso mais de uma forma de desabafo, porque eu fiquei tão horrorizada de pensar que é um negócio que não tem como parar, velho. Não tem o que fazer. E quando você vai ver, os pais falam, poxa, eu nunca imaginei que meu filho fosse fazer isso. Pois é. O pai do menino que fez o atentado agora, ele tava lendo a Mein Kampf no dia e falando que era um ótimo livro. Ai, Nossa. E postou isso no Instagram. isso é uma das grandes questões que as pessoas problematizam, a informação que a gente traz de true crime. Do porquê que você tem que expor essas coisas para as pessoas, elas vão saber como é que funciona, elas vão saber o que deu errado, o que elas não devem fazer, o que elas devem fazer caso isso esteja na cabeça delas. O que eu acho uma problematização válida, ok. Mas assim, é irresponsável, de certa maneira, você contar como as coisas aconteceram, porque a gente tem a parte informativa, mas a gente também tem a parte mórbida das pessoas que só querem saber os detalhes. Querem aprender, né? Não, eu não tô nem falando dessas pessoas, mas de você colocar a informação aí, você não tem como saber quem é aquela pessoa que tá tendo acesso a essa informação, como é que ela vai receber essa informação. E a gente tem os nichos de pessoas que querem aprender, das pessoas que são curiosas e das pessoas que só querem se informar. Então, por exemplo, a Jaqueline Guerreiro, ela faz o conteúdo dela de uma maneira que ela não fala explicitamente o que rolou. Tipo, pegou não sei o que, fez isso aqui, cortou não sei o que. Ela dá a informação do caso sem expor o que de mórbido na prática aconteceu. Isso é uma forma de comunicação responsável, de certa maneira? É uma pergunta. Eu tô trazendo essa questão aqui, porque é uma das coisas que as pessoas reclamam sobre, poxa, você tá falando isso, você tá mostrando esses detalhes sobre o que aconteceu nesse caso. Eu gosto de saber as coisas. Eu gosto de saber a parte nojenta, eu gosto de saber a parte cruel. Não porque eu quero aprender, mas porque eu quero saber como é que... o quão uma pessoa é capaz de ser cruel com outra. E isso é uma coisa que desperta meu interesse. Eu acho que no caso dela tem a questão da plataforma dela ser no YouTube. Então, se ela contar muito gore, muita coisa, ela vai perder a monetização dela. Mas tem outros criadores de conteúdo que fazem isso. É, justamente. Mas no YouTube, não. É tudo bem assim por cima no YouTube. É um porre o algoritmo do YouTube. Em podcasts, tem um conteúdo mais explícito. Mas assim, eu acho que depende muito da narrativa da pessoa, de como ela conta, se ela não conta de uma forma sensacionalista. Então depende da narrativa, de como ela conta, de como ela roteiriza o crime. E se for uma coisa menos séria, mais assim,
mais despojada, se ela der opiniões pessoais, aquele filho da puta fez esse negócio nojento. Então, Sim. você já tem aquele arzinho de dar opinião da pessoa, tipo, uma pessoa que tá procurando essa informação por um motivo ruim, ela não vai gostar desse tipo de comentário, porque ela vai defender a pessoa, o assassino. Sim. Então, acho que depende muito da narrativa. É isso, tipo, eu acho esse ponto importante e válido porque isso vem no momento que eu queria falar algo. Que vocês estão falando de uma perspectiva de contar, né, de documentar o fato, né? Isso de vocês falaram de YouTube, eu pensei da perspectiva de documentário também, mas isso realmente depende da intenção do comunicador ou do diretor, do cineasta, do roteirista, que ele quer passar essa intenção. E aí eu queria tocar num ponto que inclusive eu falei com o Lucas há um tempo atrás, que a gente se pegou pensando nisso, que eu acho que um ótimo ponto para falar isso são os filmes de slasher, cara. Porque os filmes de slasher, eu levo isso como uma romantização enorme, mas não pelo serial killer em si, pela figura do monstro, mas pelo ato, pelo que ele está cometendo, justamente por esse fato que Bruna tá falando, sabe? Eles criam uma narrativa e uma perspectiva pra gente não torcer pra pessoa fugir. Pro mocinho, a gente torce pro vilão. A gente torce pro vilão, a gente quer ver aquilo. Então, eu não sei se vocês estão seguindo na mesma linha de raciocínio que eu, mas é algo a se pensar, sabe? Porque faz tanto sucesso, porque tem tantas sequências. É meio mórbido isso também, né, cara? Porque, cara, ninguém, literalmente ninguém vai pro cinema assistir um slasher e querer ver que todo mundo tem um final feliz. A gente quer ver pelo menos 1 ou 2 adolescentes que vão pro meio do mato transar serem mortos. Jason aí. Eu acho que você parou nos anos 2000. Porque você quando fala slasher, automaticamente vocês estão falando de Pânico. E Jason. Sim, e Jason. E Jason, Freddy mas- Krueger. Porque, né, Freddy Krueger. basicamente quem gosta Tom Myers. de eu acho que não se encaixa, tá? Não. Primeiro, quem gosta de slasher não tá nem conseguindo assistir no cinema. Que não passa. Não, Não sim. sei. De fato. Então, assim... não, mas termine o raciocínio, depois eu falo. Não, é isso. Não, eu ia falar, tipo, não da perspectiva de assim, tipo, eu não tô falando da perspectiva de você assistir um cinema, sabe? Tô falando da perspectiva que é passado pra gente, porque sim, são obras de uma época diferente, né, do passado e tal, mas, tipo, isso é consumido, cara. Tipo, Jason lança até hoje, sabe? Jogos Mortais lança até hoje. Jogos Mortais é outro lance, né? Tipo, tem todo um lance de punição, enfim. Mas, tipo, isso não é uma coisa tão antiga, assim, pra gente. Então, eu só comentei porque clicou na minha cabeça, tipo, do porquê essa intenção é passada, sabe? O que difere da gente não idealizar, mas, tipo, torcer pra esses monstros, sabe? E essa violência, sabe? Entretenimento, amigo. Porque quando o monstro para de matar, acaba o filme. Não, dizem E a que gente sabe. sacia certa da. Olga certa tem parte 2 da horas nossa querendo cabeça falar. que é cruel. Perdão. Vai, Olga, fale, pelo amor de Deus. Foi mal. Não, gente. Foi mal, é ótimo, a Foi gente mal. não tá deixando você falar. Tô deixando você falar. Desculpa por querer falar. Então, eu tinha um ponto que eu queria falar e esqueci. Mas sobre os filmes, o filme slasher, ele foi criado porque a pessoa que vai assistir um filme de terror em geral, né? Ela quer ter uma sensação. Ela quer ter o medo, ela quer ter aquela... Eu ia dizer ansiedade, mas é a sensação da ansiedade, não a ansiedade em si. Adrenalina. Isso, é aquela antecipação de, porra, meu Deus, será que ele vai conseguir fugir? Será que ele não Sim. vai? Sabe?
E o slasher, eu falo isso porque eu gosto do gênero, de fato. Também gosto. Gosto bastante mesmo. Inclusive, tô pra assistir Terrifier 2. Já assisti. Caralho, Bom quando eu falei demais. daquele Mal, palhaço velho. desgraçado. Gente, eu dei tanta risada com esse palhaço cortando a moça no meio no primeiro filme. Eu Eu dei risada o filme inteiro. Eu e Higel. E aí, quando eu fui dormir, Isso é bom. quem disse que eu dormia? Eu também, velho. Disse que eu dormia. Toda vez que eu fechava o olho, aquela desgraça em preto e branco na minha frente. Assim. Legal, que bom. Eu fiquei chateada é que o filme tem um péssimo roteiro pra um personagem muito bem feito. O personagem é muito bonito em termos de design, de personagem, É assim. mas eu- ele é muito mal aproveitado. O Terrifier é a perfeita exemplificação do que é um filme pra quem só gosta do slash mesmo. Sim, Só tem isso, do porque Gore. não tem história, não tem um background, não tem nada, entendeu? E assim, o 2, a cara galera surgiu tá... ali, tá ali matando, acabou. E vai embora matando, acabou. É isso. O 2, a galera tá falando que tinha gente passando mal no cinema, tal qual o Exorcista em 1972. Mas o que é que causa isso? É justamente as coisas que a Olga tava falando. Você vai no cinema assistir Slash, ou você assiste em casa, porque você gosta da sensação de adrenalina. E quando você tá em uma sala lotada com milhões de pessoas, essa adrenalina, esses feromônios que sejam, hormônios de adrenalina, vão passar de uma pessoa para outra e vão causar uma histeria momentânea. Aí as pessoas vão passar mal. E a galera gosta disso. Gosta dessa polêmica. Não tem nada de amaldiçoado no filme, é tudo química. Exato. Então a gente não Exatamente. assiste o Slash porque a gente tá torcendo pro vilão. É mais porque a gente quer ter a sensação de que a gente conseguiria fugir. Eu Acredito nisso, né? Eu tô Eu acho que é porque as pessoas têm depressão e estão entediadas e querem sentir alguma coisa. Também. vilão, Porque nenhum fã de slasher é muito normal, né? Tem isso. Exatamente. realmente. E justamente quem assiste Slash e não gosta é porque não tem uma depressão ou ansiedade. Você Caralho. precisa... De um agir. Disclaimer, você precisa ser mentalmente instável para gostar desse Toda filme. certeza. Absolutamente. Obviamente, Eu que acho- tipo de pessoa normal ia assistir a porra daquele diabo daquele palhaço? Realmente. Eu acho E incrível gostar? que todas as frases que Bia fala servem pra thumb. Né? Porque, meu Deus do céu, é inacreditável. Totalmente. Mas eu gosto dessa... Eu sou muito ácida. Cara, é declaração pessoal, mano. Eu gosto muito de slash, eu gosto muito de gore. Eu gosto muito de essa coisa gráfica, mano. Sei lá. Será que é um sadismo? Eu não gosto quando não tem Sim. sentido, assim, não tem propósito, digamos assim. Sim. Eu gosto Eu muito de acho- Jogos Mortais, que é muito gore aleatório às vezes. Eu Mas, acho que. Porque eu fico, quem é que é esse diabo desse cara? Por que Pior ele que tá Jogos fazendo Mortais isso? eu acho que é o Quando é slasher que vão com pegar mais história eles? que tem. Com Ele certeza. tem um. Ele tem. Uhum. E você fica tipo, essa merda dessa armadilha vai disparar. Quando é que vai disparar? Eu sei que vai disparar. Essa é a graça. Mas quando? É Esse agora, o não, gostoso é de agora. assistir um E aí filme você fica slasher. tipo, quando? Quando? Mas eu não quero que você morra, eu quero que você o escape. Mas ponto- quando é que você vai morrer? O ponto que eu ia falar de filme slasher e a linha tênue, né? Entre ser uma romantização da violência e não ser, e tá ali. Fica bem no meio mesmo, eu entendo que pareça ser uma romantização, mas aqui você entra no cinema ou você entra no torrent da sua preferência. Torrent. Oferecimento. Porra, No torrent, um popcorn time. Caralho. Sei lá. Popcorn time. Você escolhe aí o que você quer fazer. Na Stream. Netflix você não vai achar, amor. Na Amazon Prime Stream. talvez você ache que tem um filme meio cabuloso ali. Mas Tem o filme quando ruim. você... Não fale assim. Se você estiver falando de Killing Sofa, a gente vai ter um problema aqui agora. Ah, isso eu não vi não. Ah. Quinta treta ao vivo. Mas tinha os canibais, um negócio assim que é muito ruim. Não, Killing Sofa é literalmente uma poltrona que mata as pessoas. Você não pegou? Não. Caralho. Você entra e você fala, eu vou assistir um filme aqui onde fizeram com muitos efeitos especiais, ou pouquíssimos também, uma cena nojenta pra eu assistir e me causar sensações. Você sabe o que vai acontecer. Você sabe que você vai sentir aquilo o filme todo. E você sabe que dentro de 1h30 vai acabar. E que aquilo ali tá tudo... É tudo mentira. E que os atores você estão gosta de se vivos torturar. e que o assassino não é um assassino na vida real, entendeu? Eu já entrei em uma discussão dessa no TikTok com uma menina que provavelmente tinha 12 anos. Eu tô repetindo a mesma coisa. E 12 tudo por causa da anos com foto tatuagem de que anime. Beatriz fez em mim. o quê? Ela achou A de que Michael fosse- Myers. Ah!
aquele gente, pelo rolê. amor de Deus. E aí, é aquilo, você... É diferente de você ver a pessoa que entra num Tumblr da vida, num, sei lá, Best Gore da vida, pra procurar uma cena de alguém sendo esquartejado. Aí, realmente, ela não está procurando sensações, ela é sádica. É. Então, quem nunca? Porque eu Mas sei é que aquilo, você já não fez, eu deixa sei de que você já ser. fez, sei que você já fez, sei Não que você deixa já de fez, ser mas a gente tinha sadismo, entendeu? 12 E anos. curiosidade. Eu acho que é mais curiosidade, amiga. É, se porque você passa todo dos mundo 20 e tá procurando, você é sádico. É, exatamente. Todo mundo, quando tinha seus 12, 13 anos, teve essa fase. Porque queria ver o que a mãe não deixava ver quando era um ano mais novo. Era mais a que- sensação de estar fazendo algo proibido. O último tópico, tá ligado? Que seria. Até a gente, de novo, a gente foi e voltou entre ele ali, passou por ele em alguns momentos. Que seria assim: como os serial killers eles deveriam ser verdadeiramente adaptados para uma obra, para eles não serem romantizados, entendeu? Isso aí é a opinião pessoal de vocês aí, eu queria ouvir. Eu tenho vários. Inclusive quem estiver assistindo, quem estiver Distribui. ouvindo também, Ai, deposite sua opinião aí nos comentários. Se estiver assistindo esse querido podcast aqui pelo YouTube, deixa os comentários 2 aí, segundos pra eles aproveita. digitarem, vai. Exatamente. Não, É. aproveita que tá comentando, por favor, já dá aquela subida, deixa aquele like maroto aí, compartilha com quem possa gostar desse tipo de assunto para que a gente possa trazer mais vezes e quem sabe até trazer de novo os convidados esses que nos prestigiaram hoje com a sua humilde presença, beleza? Então é isso, meus queridos, eu quero saber de vocês e também de nossas convidadas, como é que vocês enxergam isso? Como é que os serial killers deveriam ser representados, para eles não serem romantizados no cinema ou qualquer outro tipo de obra? Quer começar, Bibs? Ou... Vai você. O meu livro favorito da vida, ele se chama Favores Vulgares, que fala a história de Andrew Cunanan, que foi o serial killer que matou Gianni Versace. matou Versace. Então, e o livro conta desde, assim, do nascimento dele, de fato, e em detalhes riquíssimos, é absurdo. Eu achei que eu conhecia a história de cabo a rabo e percebi que eu não sabia porra nenhuma quando eu li o livro. Tanto que eu li mais de uma vez pra conseguir fazer Eita, esqueci o nome do autor. Eu ia pegar o livro ali, mas... Não, o que eu quis dizer foi tipo... Mas eu vou pegar aqui agora pra você, peraí. Pegue. Não, foi tipo Maureen Orth. Grande mulher. Foi ela que contou a história. Pronto. Tá bom, eu aceito a resposta. Ela é uma jornalista. Fodalhona. E ela conta, voltando àquele ponto que a gente falou sobre até que ponto é legal contar a infância, né, dele, a questão de normalizar. Ela deixa claro em cada vírgula do texto que ele era um imbecil desde criança. De graça mesmo. Eu não tô exagerando, ele era de graça. Ele não teve uma família ruim como a maior parte que a gente viu. Ele só era mentiroso, compulsivo e, em geral, uma pessoa ruim que faria de tudo pra subir na vida, e foi o que ele fez, de fato, né? Até que ele desceu de tobogã pra lá pra baixo. Esse livro, eu acho que é, pra mim, se eu pudesse escolher uma forma pra todos os serial killers, todos os assassinos, todos esses casos serem contados, seria na escrita dessa mulher. Seria através Eu dessa recomendo narrativa, né? exatamente, porque ela foi assim impecável. Fica E a aí. gente falou isso mais cedo também, né? Que tudo depende muito de como a pessoa narra, de como a pessoa conta a história. Então, depende muito de como, por exemplo, se for uma mídia, cinema, filme, série, como o ator retrata e como o diretor dirige. E como é roteirizado também. E você acha que deveria ser como? Como é que ele deveria atuar? Como é que o cara deveria dirigir? Como é que o roteirista deveria escrever? Eu não posso falar como deveria fazer, porque eu não sou uma pessoa, eu sou um espectador, eu sou uma fã. Eu não Então, sou eu uma posso pessoa. dizer- Eu achei que ia parar aí Não. a frase. Eu sou uma coisa. Depende do seu ponto de vista. Então eu não sou uma pessoa que, tipo, vai falar assim, uau, deve fazer dessa forma. Mas eu acho importantíssimo
retratar a história da vítima. E não só retratar, Pra mas... criar aquela sensibilidade, né? Sim, isso é o mínimo. Sensibilidade que a pessoa tem que ter para com as vítimas, para com as famílias, é o mínimo de empatia que você tem que ver, que você tem que ter quando você assiste uma coisa de serial killer, de assassino em massa, de true crime no geral, sabe? Então, em mídias, filme, série, eu acho importante retratar de vários pontos de vista. E é isso. Sem passar pano pras merdas. É isso. Com certeza. Na real, eu acho que ninguém passou pano, gente. Quem produziu. Não, com certeza deve ter, mas deve ter, tá muito lá embaixo. Não Sabe? subiu pra surface da gente. Assim como É tem muita porque- gente que passa pano pro Kira até hoje, tá vendo, Douglas? Sim, realmente. Eu volta e meia me perco em discussões na internet a respeito disso, inclusive. Mas é isso, que é não uma coisa. existe, discutir né? com um bolsonarista, velho. Tipo, É não isso. tem Bolsonaro é pra uma onde ameaça. ir essa discussão. É porque Kira é bolsominion, ele não existe. E quem gosta de Kira com certeza tem no máximo 12 anos. Quem gosta Não é dele fala, isso, poxa, meu mano. personagem favorito, esse cara é foda. Véi, Esse eu cara Queria é ser foda, ele ele quando vai eu não, cresci. mano. Eu acho que não, velho. Tipo, você não precisa ter 12 anos, tá ligado? Eu acho que você só precisa Não. Pode ter ficar 12 com as anos ideias dele. no corpo mentalmente. e só na cabeça. É, Exato. não, claro. Sim. Não, é mentalmente. Como todos os bolsonaristas. É uma coisinha, não é. Gente, ter 12 anos é uma metáfora, tá? Sim. É você simplesmente não querer ver outro lado da situação e você achar que a sua opinião é a correta o tempo todo. É muito unilateral. Exatamente. Isso não Então, só a gente tomar cuidado como a gente produz. A gente é ótimo, né? As pessoas produzem as obras sobre isso, mas a pessoa que tá assistindo também tem que ter um mínimo de senso crítico pro que ela tá vendo. Você não vai assistir qualquer coisa e vai ficar assim, essa é a verdade absoluta. Você tem que Exatamente. assistir e ter um mínimo de criticidade com aquilo. Pois é. Com Mulher certeza. Ih, essa nova, cabeça pelo menos. funciona. É porque assim, quando você assiste qualquer coisa, se você assiste Bob Esponja com a mente totalmente fechada, você não vai ter a experiência completa daquilo. Sabe? Então, você tem que olhar por todos os lados. É isso. E quando você, principalmente quando você tá assistindo coisa de crime, você olha por todos os lados e você bota na cabeça, aquela pessoa fez uma coisa errada. É. Nunca ela vai estar certa. Nunca na Ela fez uma vida. coisa horrível. As pessoas Sim. sofrem até hoje com o que ela fez. Pois é. Exatamente. Então, a gente chega num consenso de que esse lance da romantização dos serial killers, ele não vem da obra e sim do espectador? É isso? Sim. Não, ela pode Mano, vir Eu acho que dos sim. dois. Eu acredito que se for generalizar, sim. Eu acho Vem do que, espectador. A grande tipo, maioria. a gente pode, tipo, pegando um pouco o gancho do que Bia tava falando, tipo, de uma perspectiva de uma pessoa que faz cinema e entende como são todos os processos de produção, existe todo um estudo e existe um mergulhar do realizador nesse tipo de assunto, né? Nesse tipo de caso, nesse tipo de história. Então, o diretor, roteirista, fotografia, som, pode entender e ser sensível a todos esses aspectos, a contar a história da vítima e do protagonista, né? Depende como ele quer mostrar. Ele pode humanizar, ele pode não romantizar, mas é impossível a gente controlar o que o espectador vai sentir verdadeiramente e sempre. Porque, tipo, tudo é uma intenção de ser mostrado. Mas, tipo, o que a pessoa vai entender realmente depende desse senso crítico que a gente estava falando. De você absorver tudo aquilo que você está vendo e você entender que aquilo, primeiro, não é totalmente verdade, porque é impossível ser totalmente verdade, por mais pesquisa que você faça. E segundo, que é um crime. É um crime absurdo, é um crime extraordinário, né? E
você, antes de tudo, quando você vê sobre o que é aquilo, você tem que ir com a perspectiva de que é um crime. E você tem que condenar aquilo. Se você não faz isso de primeira, você tá errado. Você pode até gostar de ver, mas você tá errado. Tem uma linha tênue. Rapidinho. Tem uma linha tênue muito grande entre condenar o crime e condenar a obra toda. Uhum. Porque ali quando você. Eu problematizo o true crime. É aquele negócio que você tá apagando toda a história, você tá apagando o trabalho de gente, você tá apagando as vítimas. Então, você tem que entender que o que tá errado é o crime. Fazer a obra, gostar da obra, não é errado. Sim. Querendo ou não, o true crime ele é uma forma, né, de documentar as coisas. Sim. Quando ele é bem feito, eu falo de true crime bem feito por parte dos criadores de conteúdo mesmo. Porque muitas vezes é só copy-pasta e não tem uma vontade de, né, informar as pessoas sobre aquilo. Foi o que Bia falou, quando se passa a opinião... Exato, de fato. E quando se fala opinião, isso fica bem claro, na verdade. Quando você encontra um criador que dá opinião, que durante o vídeo mesmo fala, porra, ele fez... O tom de voz da pessoa muda, ela não tá ali só vomitando informações. Só narrando. Isso. Só lendo um texto. Então, quando o true crime ele é bem feito, ele se torna uma forma de documentar, assim. Sim. Tanto que um exemplo disso, que talvez... Eu não acho que talvez, hoje em dia, vendo com outros olhos, não seja a melhor obra já feita de true crime. Mas o Don't Fuck With Cats. Que foi o... Don't Fuck With Cats. É da Netflix. Conta a história de... Esqueci o nome dele. Na minha memória é muito ruim. Mas ele foi muito bem feito. Deixa pra lá. Sim. O assassino dos gatos, né? The Cat Sim, Killer. sim. Que um grupo de Rus na internet se juntaram no Facebook por conta de um cara que tava fazendo vídeo de... E caçaram esse cara, né? Isso foi todo mundo, velho. E acharam. Antes da polícia. Sim. Bem antes da polícia, na verdade. E eu acho isso... Perdoe. Não, tá, amiga, pode falar. continue. Não, fale. Não, eu acho isso uma coisa muito importante, porque assim, a galera prestou muita atenção ali. Ele tava maltratando animal até o momento que ele matou uma pessoa. E eles perceberam antes. Tava isso. todo mundo atrás desse cara e a polícia não tava. Então, aquele rolê de você perceber nos pequenos detalhes o que aquilo tá acontecendo. Esse cara tem problema. Pode acontecer uma coisa muito mais séria. E aconteceu. E desde muito cedo eles indicaram, eles falaram, cara, esse cara tá evoluindo, ele vai piorar, ele tá cada vez... Ele tá fazendo... Exato. Então, eu acho que existe uma importância muito grande também em disseminar essas informações, porque pode ajudar, querendo ou não, Sim. né, em algum momento. Quando elas são disseminadas da maneira correta, com responsabilidade, eu acho que pode funcionar, sim. E você, amigo, o que você acha? Tipo, a gente falou, todo mundo falou. Mas o que você acha sobre isso? Em relação a como deveria ser retratado? Isso. Cara, no geral, concordo muito com as opiniões da galera aí. Só que eu mantenho, né, aquele pensamento que você expressou aqui sobre o cara que tá escrevendo, o cara que tá dirigindo, o cara que tá produzindo. Ele tá botando ali, pode ser algo informativo, mas ele tá botando a narrativa dele em jogo na hora que ele tá adaptando a história de um serial killer, tá ligado? E se ele não se atentar a pequenos detalhes como a glamorização do serial killer com pequenos trejeitos, coisas assim que é mostrada de uma forma banal, sabe, sem ter uma sensibilidade maior, eu acho que pode ocorrer esse lance da romantização. Eu sei que o público tem que ter esse lance do senso crítico, de interpretar e saber que aquilo não é dessa forma, mas cara, na hora de mostrar um personagem dessa magnitude, um serial killer, ele tem que ser frio, tá ligado? Ele
tem que ser frio, tem que mostrar a realidade. Mesmo que esse serial killer seja um cara elegante, ele seja um cara bonito, você tem que mostrar com frieza como ele é, entendeu? Não mostrar, nossa, esse cara é elegante, ele é bonito, olha como ele é foda, tá ligado? Fica mostrando o tempo todo que o personagem é incrível. Isso gera, na minha cabeça, na minha opinião, isso gera esse lance da romantização. Então, tirar isso, tirar mostrar esse personagem de um ponto de vista mais frio, eu acho que poderia ser a maneira correta, tá ligado? É isso. Eu não consigo ouvir tudo que ele falou. Ah, esse cara é foda, esse cara... E não lembrar de Patrick Bateman. Sim. Patrick Bateman! Meu Deus! Não, mas o que é que acontece com Sigma. Patrick Bateman? Pra quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe. Psicopata Americano é um livro que foi escrito por uma mulher. E a metáfora do livro é que ela fez um personagem com tudo que um homem não deve ser. E a galera, os homens de 12 anos, pegaram isso. Esse cara é foda. Mal sabem eles que. E é isso. E eu acho isso incrível, porque vocês todos são otários. Eu tenho um amigo, sério, eu tenho um amigo que é muito fã do Patrick Bateman. Ele usa a será que ele foto do sabe? Patrick Bateman como Referência. como perfil, tá ligado? Meu Ele fica Deus. botando aqueles negócios de Sigma Rule e tal, não sei Ai, o meu quê. Deus. Tipo, conheço? Conheço não. Que bom. E eu acho Melhor. é um dos meus livros e é um dos meus filmes favoritos, justamente por essa graça que tem atrás, que nem todo mundo saca. E quando você vê uma pessoa fazendo exatamente o que a autora quis, você acha cômico. É uma delícia. É muito muito bom, velho. Tipo assim, Mano, otário. Patético. o livro, o filme, Patético demais. o Christian Bale atuando, maravilhoso. Christian Bale é maravilhoso. Né? Incrível. Mas, Em enfim, resumo, acho que é isso, né? Cada cabeça é um mundo, e isso inclui a equipe que fez a obra Exato. do Brigadeiro. Eu acho que a gente pode encerrar, né? Já que acho que rendeu um bom assunto. Rendeu. E eu queria Dá pra ter falar encerrado antes, né? Mas não falar de piteira. Ficou no ar. Mas Corta a parte da piteira, então, chatinho. Mas não se preocupe, vamos cortar sim. Vamos fazer só uns bloppers. Vamos colocar o áudio dela em 2.0. Porque a minha piteira É isso. Poxa! Cara, realmente, Bruna, que Ainda ideia falei maravilhosa. Bruna. Bia, que ideia Bia. maravilhosa. Tudo bem, né? Prossiga, Mas tem uma coisa que a gente esqueceu, né? Do nosso patrocinador, né? Que é os serviços da nossa convidada inédita, né? Que é Olga, né? Que Esqueceu meu nome, mano. Não, eu fiz uma pausa Eu tô dramática. brincando, pô. Né? E aí, quais são os seus serviços, Olga? Fale pra nós. Apresentando o cupom Quinta Parede, tudo em maiúsculo, sem espaço, você ganha um desconto exclusivo de 30% no meu curso de Como Esconder um Corpo na Hotmart. Link vai estar na bio. Não se esqueçam de usar o cupom de afiliado. Tá vendo? Lá É temos isso, aulas galera. práticas e teóricas. Toda a equipe Práticas do e Quinta Parede teóricas. já deu início às aulas. Já. Se vocês É ao querem vivo, hein? referência, É ao vivo. se querem referência, a mãe de Bruna é formada nesse curso. Tem certificado. Inclusive, vou pegar aqui. E depois disso, Aqui na parede ali da sala. tá vendo? Ah, Esse curso Boa. é tão bom, mas tão bom que eu comecei ele tem uma semana e eu já moro sozinho num prédio. Mentira. Engraçado, eu nunca mais vi sua namorada. Ela nunca mais falou comigo. Ih, olha lá. O que é que a gente falou sobre esse comportamento seu? Tá vendo? Não Obrigado. fez o módulo de acompanhamento psicológico e nem de como ficar calado sobre o teor das aulas. Uma das primeiras lições, inclusive. Realmente. Mas Regra isso vai número cortar 1, porque eu não sou fale editor. sobre o corpo. Não. Nossa. Cara, boa. Deus. Sim, você Aqui, pode cara, ser o editor, mas eu sou X9. Ih, olha lá. Opa. E talarica. Vocês Mas querem dar as indicações? Ou Você me chamou de quê? nada.
Mas é isso. Eu acho que é isso, né, galera? Tipo, temos um episódio, né? Se vocês gostaram, por favor, deem seu like e compartilha, né? Passa para amiguinho que gosta desse tipo de assunto, né? A gente se esforçou bastante para fazer esse episódio. Tivemos 2 convidadas maravilhosas, né? Então, Se Caríssimas. estiverem interessados em estar fazendo tatuagens de serial killer, não façam. Não. Mas se Porra, quiserem chega a fazer falar em tatuagem de grosso outras aqui, senhor. coisas, temos aí, vamos deixar na descrição aí as redes sociais da nossa queridíssima Bia, nossa tatuadora, né? A tatuadora do Sr. D, E a minha também. entendeu? E dela também. E se vocês quiserem um conteúdo finíssimo, fino do fino, Sobre né? true crime. Sobre true crime. True crime. Siga a Olga, galera. Né? Também vai estar aí na descrição aí as redes sociais dela, porque ela faz um conteúdo bacaninha. Seu saquinho. Porque se não seguir, vai sair no curso da Hotmart e não vai ser Vai como sair de exemplo. Vai sair. Se você de não seguir, o teste seu cabelo final. vai cair. vai cair. Vai ficar E os calvo. seus membros também. De Mas cria. Eita. E é isso, galera. Muito obrigado. Obrigado, convidados. E até mais. Até a próxima.